Neemias, a bênção inesperada que transformou Jerusalém em 52 dias. O plano divino revelado. No terceiro ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, Neemias, copeiro do rei Artaxerxes da Pérsia, recebia notícias de sua terra natal. Um irmão, Anani, chegou até ele com relatos que cortaram seu coração como uma espada afiada. Os muros de Jerusalém estão em ruínas, e suas portas foram queimadas, declarou Anani, e a tristeza se apoderou de Neemias. A cidade que um dia fora gloriosa agora estava em desolação, um símbolo de um povo sem proteção e sem esperança. Tomado pela dor e desesperança, Neemias começou a jejuar e orar, buscando a face do Senhor. Ele clamou: Ó Senhor dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Com a alma quebrantada, ele pediu favor e direção, não apenas por si, mas pela nação de Israel. Seu coração ardia por seu povo, e ele se propôs agir, embora soubesse que o caminho seria difícil. Quando o rei Artaxerxes percebeu a tristeza em seu copo, indagou a Neemias: Por que está triste o seu rosto? Não estás doente, isso é apenas tristeza de coração. Com a coragem que só o Senhor pode fornecer, Neemias compartilhou sua angústia e, ao final, pediu a permissão do rei para retornar a Jerusalém e reconstruir os muros da cidade. Surpreendentemente, o rei não apenas permitiu, mas também lhe deu cartas para garantir sua segurança e suprimentos para a obra. Um plano divino estava em curso. Ao chegar em Jerusalém, a realidade da cidade desolada era mais sombria do que ele imaginara. O povo estava temeroso, e os adversários, como Sanbalate e Tobias, zombavam dele e de sua missão. Porém, Neemias, em vez de se deixar abater, uniu os moradores ao seu redor. Ele os organizou, designando trechos dos muros a cada família, e assim começaram a trabalhar juntos, uma centelha de esperança renovada acendendo em seus corações. Entre sorrisos nervosos e comentários céticos, eles avançaram. Não obstante, Sanbalate e Tobias intensificaram suas investidas, tentando semear medo e divisão. Neemias, firme e decidido, não cedeu. Não temais a eles, exortou ele ao povo, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai por vossas irmãs, vossos filhos e vossas casas. No calor da batalha, eles encontraram força uns nos outros, e a confiança em Deus os uniu como uma muralha. Os muros começaram a ganhar forma, e em apenas 52 dias, o trabalho surpreendentemente foi concluído, mostrando que nada é impossível para Deus. A cidade, antes cheia de desolação, agora resplandecia com vida, e o povo celebrava com gratidão e louvor ao Senhor. A mão de Deus havia estado sobre eles, e a provisão divina se manifestou de maneira poderosa. Agora, Neemias enfrentava um novo desafio. A restauração material era apenas um passo. A necessidade de renovação espiritual e reafirmação da identidade do povo de Deus se impunha. Neemias convocou a congregação, e todos se reuniram para ouvir as palavras da lei, buscando fazer novamente uma aliança com o Senhor. O desafio de vencer os inimigos externos e a necessidade de transformações internas havia surgido. Em meio a esse cenário, a pergunta estava no ar: como Neemias lidaria com as posturas desafiadoras de seus inimigos e a urgentíssima necessidade de transformação espiritual? O plano divino continuava a se desdobrar, e a cidade de Jerusalém estava prestes a testemunhar uma profunda mudança não apenas em suas paredes, mas nos corações de seu povo. Quando todos se reuniram na praça diante da Porta das Águas, a atmosfera estava carregada de expectativa. As vozes se misturavam em sussurros nervosos e olhares preocupados, mas também havia um sutil brilho de esperança. Neemias, erguendo a voz, começou a falar sobre a importância da lei do Senhor. Desde os dias de Moisés, ele declarou: nosso povo foi chamado a obedecer aos mandamentos que Deus nos deu, para que possamos andar em sua luz e experimentar sua presença. Enquanto o povo ouvia atentamente, Neemias pediu a Esdras, o sacerdote e escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés. A multidão se acalmou, e um profundo silêncio caiu sobre todos. Esdras abriu o livro e começou a ler em voz alta, e à medida que as palavras da Escritura ressoavam, os corações começavam a ser tocados. A palavra de Deus era como água fresca em terras áridas, trazendo vitalidade e propósito.
Quando Esdras leu sobre os mandamentos e as promessas de Deus, muitos começaram a chorar. A memória dos dias de glória da nação e a dor do exílio vieram à tona. Neemias percebeu a tristeza entre o povo e rapidamente se levantou. Não lamenteis nem choreis, ele exclamou, porque o gozo do Senhor é a nossa força. Ele queria que compreendessem que, apesar de todas as dificuldades, Deus tinha um futuro para eles. Naquele momento, Sanbalat e Tobias, observando de longe, se prepararam para intensificar seus planos malignos. Eles não podiam suportar ver um povo unido e renovado, buscando a vontade de Deus. Assim, começaram a tramar em outra abordagem. Se a força não funcionou, talvez a astúcia fosse a chave. Decidiram então escutá-los, como cobras a se esgueirar nas sombras, prontos para lançar veneno ao coração dos que se reerguiam. Neemias, atento ao clima espiritual que pairava, sentiu que tinha que agir não apenas contra os inimigos externos, mas também contra os cisternas de incredulidade que estavam surgindo entre o povo. Com o apoio de Esdras, ele organizou dias de jejum e oração. A transformação deve começar em vocês, Neemias exortou. É tempo de se afastar da iniquidade e abraçar a santidade do Senhor. Os dias de adoração e quebrantamento trouxeram resultantes surpreendentes. Muitos vieram à frente, confessando suas transgressões e estabelecendo uma nova aliança com Deus. A alegria e a esperança voltaram a reinar em Jerusalém, e dias de restabelecimento espiritual começaram a despontar. Porém, mesmo em meio à renovação, Neemias percebeu algo ainda mais profundo. Os inimigos de Deus não descansariam. Eles estavam prontos para lançar a última investida. Os mensageiros de Sanbalat chegaram até Neemias, com cartas que prometiam compensações e segurança em troca de um encontro. Fujamos da trincheira, sussurraram. Neemias, discernindo a manobra, respondeu com valentia, estou fazendo uma grande obra e não posso descer, por que deveria parar para me encontrar com vocês? Ele sabia que um compromisso com o Senhor o havia chamado para edificar, e não poderia abrir mão de sua missão. À medida que os homens e mulheres em Jerusalém se uniam em adoração e santidade, uma nuvem de expectativa pairava sobre a cidade. O plano de Deus estava se desenrolando, mas a pergunta continuava ecoando no coração de Neemias e do povo: o que acontecerá quando a verdade de Deus for confrontada com a mentira dos inimigos? E assim, enquanto a cidade se preparava para o que estava por vir, o plano soberano de Deus estava prestes a ser revelado em sua totalidade, trazendo novos desafios e promessas. Enquanto a luz do sol começava a se pôr sobre as muralhas renovadas de Jerusalém, filhos e filhas de Israel se agrupavam na praça, ainda vibrando pela leitura da lei e pela renovação da aliança. Um murmúrio suave, exalatado por corações ardentes, ressoava em locais distantes da cidade. Neemias, com sua mente focada na obra de Deus, não podia ignorar os desafios que se avizinhavam. Ele sabia que a luz da verdade poderia ser desafiada pela escuridão dos planos de Sanbalat e Tobias. A tensão crescia. Em meio à noite, as sombras dançavam como serpentes, sussurrando mentiras e desconfianças entre os que ainda não haviam se comprometido plenamente com a nova aliança. A determinação de Neemias galvanizava o povo, e ele buscou orientação em oração, erguendo seu coração ao Senhor. Senhor Deus de Israel, clamou, fortalece nossas mãos e renova nosso ânimo, pois sabemos que não lutamos contra carne ou sangue, mas contra potestades e potestades das trevas. Na manhã seguinte, Neemias convocou todos os principais líderes e os anciãos da cidade. Ele desejava que eles estivessem cientes da promessa que Deus havia selado com seu povo e da responsabilidade que eles tinham de permanecer firmes. Não devemos temer as ameaças dos nossos inimigos, disse ele, pois o Senhor é nossa luz e salvação, a quem temeremos? Um murmurinho de aprovação se ergueu, mas as vozes da dúvida ainda estavam presentes entre alguns. A nação estava em um limiar, e os inimigos não estavam parados. Determinados a semear discórdia, Sanbalat e Tobias enviaram mensageiros com rumores de traição, oferecendo a Neemias um caminho escuro. Por que não foges para a planície de Ono? Dizem que te protegeremos lá. Com grande discernimento, Neemias apenas respondeu, as notícias que recebo são infundadas, o Senhor me chamou para construir e zelar por este povo, não para fugir do trabalho que ele me confiou. A bravura de suas palavras ecoou na cidade, reacendendo a chama da fé em muitos.
O medo deu lugar à determinação, e o povo, mais unido do que nunca, voltou a investir na obra. Porém, mesmo à medida que a confiança aumentava, a sombra de traição estava prestes a se manifestar. Ali, na escuridão da noite, o inimigo se reuniu para uma última reunião secreta. Através de estratagemas e cooperações veladas, planejaram um ataque. Era necessário semear dúvida entre os habitantes de Jerusalém. O medo tinha que se infiltrar como uma névoa através das paredes da cidade. Na madrugada seguinte, um profeta autodenominado Semei apareceu com uma mensagem altiva e dramática: Neemias, ventos do mal se aproximam. Vem, vamos ao templo. Se entrarmos juntos, nada nos atingirá. O falso profeta falava como se fosse enviado por Deus, mas Neemias não se deixou enganar. Deus não me mandou, exclamou ele. Eu sou um homem honesto, e temer a morte não é a obra do Senhor. Foi nesse instante, enquanto lidava com mentiras e enganos, que Neemias percebeu que o verdadeiro plano de Deus era não apenas restaurar as muralhas de Jerusalém, mas também edificar o coração do povo. Ele se lembrou das palavras do Senhor através de Jeremias: Eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Com a coragem renovada, o povo se preparou para concluir a obra. Mas, na calada da noite, Sanbalate enviou sua última mensagem ameaçadora: Venham, iremos a Jerusalém, nós os destruiremos. E assim, enquanto o sol começava a surgir, iluminando a cidade que ainda lutava contra as sombras, a realidade do que estava por vir pairava no ar. A cada batida do coração, o povo se unia em oração, reconhecendo que a batalha não era apenas física, mas espiritual, e que colidir com a verdade era um investimento em um futuro livre. Afinal, a história estava prestes a se desenrolar, e a promessa divinal de restauração estava a um passo de ser cumprida. O que aconteceria a seguir quando a luz da verdade confrontasse a escuridão da mentira? Quando a luz do novo dia banhou Jerusalém, Neemias, ainda cercado pela nebulosa ameaça de Sanbalate e Tobias, dirigiu-se ao coração da cidade. Ele reuniu o povo, os trabalhadores que haviam se dedicado com fervor à reconstrução. Com a fervorosa intensidade do propósito divino, ele exclamou: O Senhor nos chamou para esta obra. Não podemos recuar, pois a nossa força está nele. Então, os homens e mulheres de Israel uniram suas vozes. O hino de coragem ressoou entre os habitantes, enquanto a determinação tomava conta de seus corações. Mas, tanto em suas vozes como em suas almas, havia uma sombra de temor que insistia em se instalar. Uns poucos, influenciados pela dúvida, observavam do lado, suas expressões de medo refletindo a guerra bélica que se desenrolava entre o céu e a terra. Temos um propósito maior, disse Neemias, enquanto seus olhos contemplavam as muralhas que começavam a reluzir ao sol. Essas paredes representam não só segurança, mas a aliança de Deus com o nosso povo. Nestes dias, seremos alvo, mas não seremos derrotados. O Senhor é nosso refúgio e fortaleza. Enquanto as obras avançavam, a pressão dos inimigos aumentava. Sanbalate, incitado por um rancor escasso de visibilidade, decidiu apelar para a astúcia. Ele mandou mais uma missiva, uma proposta que visava dividir e conquistar. Neemias, dizia a carta, não é sábio que te engajes na construção sob esta incessante opressão. Vem, reunamo-nos em um diálogo. Há um lugar seguro na planície de Ono. Evitemos custos desnecessários. Mas Neemias, apercebendo-se da astúcia de seus opositores, não apenas recusa, mas se fortalece. Não posso abandonar a obra que comecei, o Senhor está comigo e com este povo. O temor não nos guiará, pois nosso Deus é maior que qualquer plano maligno. Os dias se tornaram semanas, e a intensidade da obra não diminuía. Porém, a presença do inimigo se tornava cada vez mais opressiva, seus ecos sibilantes pareciam ecoar nas mentes dos trabalhadores e seus corações, corroendo a confiança que Neemias havia edificado. Nesse clima de tensão, os murmuradores começaram a aumentar. Por que continuam os devedores de construção? Cochichavam. O que pode acontecer conosco se um ataque acontecer? Que segurança temos? O clamor angustiante chegou ao conhecimento de Neemias. Imediatamente, ele se dirigiu ao povo novamente, clamando por unidade.
Seja nosso coração como uma muralha. Se um homem cair, todos o levantaremos. Pois não é apenas a obra que há em jogo, mas nosso futuro e fé. Que sejamos valentes como os leões que o Senhor nos chamou para ser. E, naquele exato momento, Deus decidiu agir. Entre os ecos de coragem e fervor que se erguiam, uma inesperada bênção surgiu entre o povo. As vozes de homens e mulheres se combinavam em um cântico fervoroso, que ecoava pelas esquinas da cidade e subia aos céus, e a herança coletiva e a identidade de Israel começavam a se reanimar. Era um som que atravessava os muros, tornando-se um farol de luz em meio à escuridão. No entanto, enquanto o povo se unia em busca de força e esperança, entre os escombros, uma sombra de traição se preparava para assolar sua união. Sanbalate, percebendo que as vozes de Oição estavam tomando força, decidiu que não poderia esperar mais, uma nova subversão estava prestes a ser lançada. Um espião infiltrado entre os trabalhadores, um coração dividido, aguardava a ordem para disseminar a confusão. E assim, no momento de maior esperança da reconstrução, crescia em silêncio a iminente traição. A batalha estava além das muralhas, pois as palavras de Neemias ainda ecoavam dentro dele: lutemos, pois no Senhor é a nossa vitória. Mas o que se desenrolaria a seguir quando a unidade e a traição se confrontassem? O plano soberano de Deus estava prestes a ser revelado, uma mensagem de esperança escondida debaixo da guerra que se aproximava. Enquanto os dias se passavam e as muralhas de Jerusalém vinham ganhando forma sob as mãos diligentes do povo, o ambiente era permeado pela tensão e expectativa. Era um tempo crucial, onde a determinação era tanto uma luz que brilhava como também um alvo ao qual flechas de discórdia eram lançadas. Neemias, mesmo consciente do espião furtivo que aguardava a hora de agir, mantendo a fé em Cristo, elevou suas súplicas ao Senhor. Ó Deus de Israel, clamava Neemias, tem misericórdia do teu povo. Fortalece a nossa mão para que possamos completar esta obra, conforme a tua vontade e teus planos eternos. Num dia em que o povo trabalhava com fervor, um evento inesperado ocorreu. Um dos trabalhadores, um homem de expressão nervosa, se aproximou de Neemias após a oração. Era Semaias, um profeta que já havia conhecido dias de honra, mas agora se via envolto em compromissos obscuros. Neemias disse Semaias com voz trêmula: eu recebi uma mensagem do Senhor, mas não posso revelá-la aqui. Vamos encontrar-nos no templo, escondidos do olhar do povo. Neemias, movido por um espírito de discernimento, ficou em silêncio por um momento. Ele lembrava-se das palavras de Jeremias: se alguém profetiza paz, a paz virá sobre ele, mas se é profeta de engano, ele encontrará a ruína. Relutou. Como poderia procurar segurança no templo, quando a obra que Deus nos mandou fazer continua a estar imersa em perigo? Naquele momento, Neemias reconheceu que sua determinação não devia ceder ao desespero, e recusou o convite: eu não irei. O homem de Deus não pode desviar-se da obra que lhe foi confiada. O temor não é do Senhor. Assim, ele se voltou para o povo, sua fé renovada pela rejeição totalmente clara à astúcia que buscam o medo para dividir. É bom que lutemos com coragem, pois, se Deus é por nós, quem poderá ser contra nós? Retumbou Neemias, ressoando a fé que queimava em seus corações. O povo se animou à medida que sua unidade se reforçava com cada palavra e cada ação. Contudo, a traição se aproximava cada vez mais, pois Sanbalate havia enviado outro serviente, trazendo uma nova carta que almejava a confusão. Continha palavras sibilantes de desdém: Neemias é rei de vós mesmos. Ele pretende rebelar-se contra o império. As mentiras lançadas por Sanbalate como setas em direção à verdade fortaleciam apenas a convicção de Neemias. Ele buscou controlar a situação com sabedoria, unindo imediatamente todos sob uma invocação à proteção divina. Irmãos, levantemos a nossa voz. A obra é grande e o nosso Deus é maior. Que nossos corações permaneçam firmes como nossa fortaleza. Simultaneamente, um temor e angústia começavam a brotar entre alguns que ouviam as mentiras. Mas enquanto o povo debatia e lutava contra o medo crescente, um disfarce se rompia. Um outro trabalhador, um homem de aparência mediana, começou a se destacar com firmeza, denunciando a fraude. Tire essa espada da nossa força, Sanbalate. O nosso Deus já derrotou mais poderosos do que você.
Entre olhares tomados por dúvida e um eco de coragem, o grito de Neemias subiu aos céus, unindo o povo. Estamos nas mãos do Senhor da história. A vitória vem de Deus. Ele sabia em seu coração que a verdadeira luta não era contra o homem, mas todo o caos contra a bênção que estava prestes a ser revelada. E assim, enquanto as muralhas de Jerusalém se erguiam, o plano soberano de Deus começava a se manifestar. O tempo de teste tornava-se o tempo de teste de fé. A batalha entre unidade e traição era um reflexo da luta eterna entre luz e escuridão. Onde o mal tentava prevalecer, a mão de Deus sustentava. O que seria o desfecho desta história? A resposta poderia ser a chave para transformar não apenas as muralhas de uma cidade, mas a esperança de um povo inteira. Enquanto os trabalhadores de Jerusalém se punham a laborar nas muralhas, cercados pela crescente adversidade, Neemias sentiu uma pressão intensa em seu peito. A ansiedade e o temor que uma nota repleta de calúnias costumavam gerar já pareciam distantes, substituídos pelo ardor da fé que crescia em seu coração. Ele reconheceu que a luta estava longe de terminar. Naquela manhã ensolarada, ao olhar para as muralhas que se erguiam, Neemias sentiu que o céu respondia aos seus clamores. E, como estivesse recebendo força diretamente do trono de Deus, ele convocou os líderes e homens de valor. Irmãos, não podemos nos distrair, exclamou Neemias, pegando em seu peito uma determinação que não se abatia. Alguns entre nós ouvirão as lamechas vozes das mentiras, mas a verdade é o nosso escudo e a palavra de Deus é a nossa espada. Os homens assentiram, dando força aos seus votos. A unidade do povo era palpável, e cada um pareceu lembrar-se da passagem de Salmos: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Era um momento de entrega, um reconhecimento de que a batalha era do Senhor. Cada martelada ao clamor da si mesmo ressoava como uma declaração de fé contra a oposição. Entretanto, os fomentadores do mal não estavam dispostos a se render tão facilmente. Sambalate, furioso, decidiu que a enganação não era suficiente. Ele se dirigiu a uma multidão nas regiões ao redor de Jerusalém, semeando palavras de discórdia, como um arauto da perdição. Olhem para os murais. Eles não são mais do que um arranjo de pedras. Um bando de rebeldes levanta-se contra os reis da terra. Eles não terão sucesso. As vozes inflamadas por Sambalate começaram a ecoar nos corações dos que ainda duvidavam. Um ambiente de temor começou a se infiltrar entre os trabalhadores quanto à iminente ameaça que lhes parecia real. Neste ponto crítico, Neemias buscou novamente a face do Senhor. Ele caiu em súplica e não havia resquício de desânimo em seu discurso. Ó Senhor dos exércitos, tu que és a rocha eterna, não nos abandone. Fortaleça o nosso coração e coloque em nosso lábio a canção de louvor enquanto seguimos em frente. Com essa oração ardente, Neemias se levantou, mais decidido do que antes, e convocou novo movimento de resistência. Levantemos nossos olhos ao alto. Não discorramos sobre o medo, lutemos como irmãos. O Senhor é o nosso escudo e o globo desta cidade é a sua herança. O povo, tocado por sua fervorosa liderança, uniu-se em aclamações. A força se renovou como quando os ventos meigos sopram após uma tempestade. Mas a traição, como uma sombra, continuava a se deslocar nas profundezas das intenções humanas. Um mensageiro se aproximou de Neemias, seus olhos revelando perturbação. Meu senhor, Semaias está por trás das vozearias de Sambalate, e, para todos os que trabalharam na obra, seus conselhos se parecem com promessas de segurança. Muitos já duvidam que a proteção do Senhor seja suficiente. Neemias, em sua longa experiência, sabia que até mesmo um pequeno golpe do inimigo poderia se converter em grandes consequências. Com voz firme e um semblante que desafiava a dúvida, respondeu: se o Espírito do Senhor está conosco, quem será contra nós? Nossas muralhas são um símbolo de sua proteção. Se a mão de Deus está conosco, nada poderá nos separar de sua vontade. Com o decorrer dos dias, as muralhas se erguiam enquanto o povo se unia, mas a sombra da traição permanecia. Sambalate e seus cúmplices tramavam em silêncio, determinados a derrubar a obra de Deus. Neemias, porém, sabia que a verdadeira batalha acabará de começar. No coração do povo,
a esperança se misturava à expectativa, pois ele não duvidava de que Deus tinha um plano maior. E assim, enquanto o povo continuava a edificar, um novo plano se desenrolava. O que seria revelado na próxima provação poderia mudar o curso de não apenas Jerusalém, mas toda a herança de Israel. A interseção entre a fé e a adversidade tocava no limiar da vitória, e a sombra da traição começava a se dissipar diante da luz da soberania divina, preparando algo grandioso à frente. Enquanto as jornadas de construção continuavam, a cidade de Jerusalém pulsava com energia renovada e determinação. O eco dos martelos e a cantoria dos trabalhadores formavam um hino de resistência, mas a escuridão da traição ainda pairava sobre eles, como um denso nevoeiro. Neemias, com olhos aguçados e espírito vigilante, não ignorava os rumores que se aglomeravam nas sombras. Em uma dessas noites, quando a lua iluminava a cidade, Neemias reuniu os líderes de Judá, convencido de que a fraqueza do povo poderia ser a tática final dos opressores. Irmãos, começou ele, com a gravidade de um profeta, muitas vezes, o inimigo usa o medo como sua arma mais poderosa. Já não basta o trabalho árduo, precisamos estar firmes na fé e prudentes nas palavras. As palavras de Neemias reverberaram no coração dos presentes. Escutai, continuou, não é só uma muralha que se ergue, mas a santidade do nome do Senhor e a segurança de nossa herança. O próprio Senhor tem nos chamado para este tempo, e não seremos derrotados. Ainda assim, enquanto sua mensagem de esperança se espalhava, Sambalate se agitava furtivamente, incubando táticas mais sinistras. Ele enviou uma carta a Neemias, disfarçada de diplomacia, propondo um encontro longe da cidade. Mas Neemias, seguidor dos caminhos do Senhor, discerniu nas palavras labirínticas do inimigo a intenção traiçoeira. Ele respondeu então, uma obra tão grande tenho feito, e não poderei descer. Por que se haveria de interromper o trabalho enquanto deixo o povo em necessidade? Mas Sambalate, não satisfeito, lançou mão de uma nova estratégia. Ameaças abertas começaram a ecoar pelos bairros, espalhando um medo palpável. Contudo, disse ele, com um tom de provocação, é melhor que eles parem, pois os próprios reis se levantam contra isso. Olhe como os muros de Jerusalém estão prestes a ruir. Tal discurso incendiou a dúvida nos corações dos menos firmes. Neemias, percebendo a inquietação no povo, subiu até o muro e levantou sua voz, temei não aqueles que podem destruir o corpo, mas a quem pode condenar tanto o corpo quanto a alma, ao Senhor nosso Deus. Ele é a nossa fortaleza e ainda liderará a batalha por nós. Cada palavra carregava o peso das Escrituras e o embalo da fé, reanimando os ânimos. Nos dias que se seguiram, vozes de desânimo começaram a se calar. O povo levantou mais pedras, aguçando cada olho e ouvido, prontos para o ataque iminente, confiantes de que a proteção divina era maior do que a ameaça visível. No entanto, um dia, enquanto o povo trabalhava com ardor, um homem misterioso apareceu nas portas de Jerusalém. Sem se apresentar, carregava cartas que provinham de um reino distante. Ele veio dizendo que as alianças entre as nações vizinhas estavam se formando, e que havia um plano sombrio de ambição e opressão contra Jerusalém. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Neemias, ao ouvir sobre essa nova ameaça, se lançou em oração. Deus de Israel clamou intensamente, Tu que és a luz nas trevas, guia-nos e protege-nos como prometeste a nossos antepassados. Acende em nosso coração coragem, pois precisamos de ti agora mais do que nunca. Enquanto o dia se esvaiu e a noite cai sobre a cidade, Neemias reuniu seu povo. Ele viu a preocupação em seus rostos, mas também a determinação que havia sido acesa em seus corações. Não desanimem, pois o nosso Senhor é um Deus ciumento. Ele nunca nos abandonará, e como está escrito, assim diz o Senhor, eu os trarei de volta. No entanto, a batalha ainda está diante de nós. A fé se firmou e a unidade se intensificou, fazendo com que os trabalhadores jurassem um a um que não trairiam o seu chamado. Mas neste momento de renovada esperança, Neemias ainda não conhecia toda a extensão do plano que Deus estava orquestrando. Na madrugada seguinte, enquanto o sol rompia na linha do horizonte, uma chamada para a unidade fervilhava nos corações. O que poderia acontecer a seguir? O que o Senhor revelaria em meio a essa tempestade? As chaves do
destino de Jerusalém estavam prestes a ser descobertas, e a sombra do inimigo já não se projetava tão extensa. O desfecho da obra divina estava prestes a ser revelado, desafiando as expectativas humanas e mostrando que as promessas de Deus nem sempre se encaminham pelas vias que imaginamos. Enquanto os primeiros raios de sol tingiam o céu de brilho dourado, Neemias levantou-se muito cedo, o coração ainda pulsando de fervor pela promessa de Deus. O povo já estava a caminho do trabalho, mas ele sentiu a necessidade de buscar mais uma vez a face do Senhor. Em meio à solidão, ele ergueu suas mãos em oração e clamou: Senhor, a tua palavra é a minha luz. Em ti confiarei e não temerei as ameaças que se levantam contra nós. Assim que Neemias deixou o lugar de oração, ele se dirigiu à muralha, agora mais reforçada pela determinação coletiva. À medida que o dia avançava, ele organizou o povo em grupos, cada um responsável por uma seção da obra. A unidade que florescia entre os trabalhadores se tornava um testemunho do poder de Deus em suas vidas. Trabalhareis com esperança, disse Neemias, pois estamos restaurando não só muros, mas também a dignidade de nossa nação. Enquanto isso, na cidade vizinha, Sambalate e sua comitiva tramavam novas estratégias. Raiva e ressentimento alimentavam seu coração, pois a obra em Jerusalém não só desafiava sua ambição, mas também inspirava temor nas nações circunvizinhas. É hora de agir, disse ele, sua voz gélida como o vento do deserto. Ele convocou Gesem e Tobias, prometendo uma recompensa generosa para qualquer um que trouxesse informações sobre os planos de Neemias. Assim, alianças do mal começaram a se formar, e o plano de destruição ganhava formas sinuosas. De volta a Jerusalém, o trabalho prosseguia, mas o povo permanecia vigilante. Em uma das reuniões, uma voz se levantou entre os trabalhadores: Neemias, estamos cansados e o temor nos assola. O inimigo vem como um leão, e as ameaças são constantes. Com compaixão, Neemias olhou nos olhos de cada um deles. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Lembrem-se de que não estamos sozinhos. Cada um de nós carrega a chama do Deus vivo, e Ele é a nossa fortaleza. Ao ouvir sua confiança inabalável, um novo ânimo se espalhou entre o povo. Contudo, naquela mesma noite, um evento inesperado despertou Neemias. Ele teve um sonho que o inquietou profundamente, uma visão de uma grande batalha, onde vacilavam não apenas os muros, mas também os corações dos homens. Nele, o Senhor falou: Neemias, o propósito que tenho para o meu povo exige mais do que construção, requer um clamor por justiça e um retorno genuíno ao caminho da obediência. Ao amanhecer, Neemias convocou o povo. Escutem! O Senhor nos mostrou algo grande, não é apenas a restauração das muralhas, mas a restauração do nosso relacionamento com Ele. Iremos jejuar e clamar a Deus por direções. Se precisamos vencer essa batalha, vamos nos humilhar diante do Senhor. O povo, tocado pelo chamado de Neemias, se uniu em oração e jejum. Com toda a cidade clamando ao Senhor, a atmosfera se alterou. Os céus pareciam se abrir e a presença do Senhor se tornou palpável. À medida que os dias se passavam e as orações subiam, uma nova revelação começou a emergir. Um mensageiro trouxe notícias de que um rei poderoso, ao saber da situação em Jerusalém, estava disposto a oferecer seus recursos e proteção em favor do povo de Deus. O próprio Senhor fez com que o coração desse rei se voltasse para nós, disse o mensageiro, e um murmúrio de esperança se espalhou entre os trabalhadores. Neemias, ao ouvir isso, percebeu que a mão de Deus estava visivelmente presente em suas circunstâncias. Os planos que ele pensava serem um esforço isolado agora eram parte de uma tapeçaria divina que se desenrolava diante dele. Vejam como Deus é fiel! Ele nunca nos abandonará, ele exclamou. Mas a batalha continuava, e enquanto esperavam pela ajuda do rei, Sambalate e Tobias se preparavam para um ataque final, arquitetando uma estratégia para desferir o golpe que poderia destruir os esforços de Neemias. O Senhor já havia preparado um meio de salvação, mas seriam eles capazes de crer até o fim? Assim, enquanto Jerusalém se preparava para um novo dia de trabalho, a tensão aumentava à vista de todos. O que o Senhor faria a seguir? Qual seria a resposta do rei a essa oração fervorosa? À medida que as forças se agrupavam, o desfecho da batalha se aproximava,
e o fiel Neemias sabia que a batalha era do Senhor. O plano do Altíssimo estava prestes a ser revelado, mas as alianças do mal estavam mais próximas do que nunca. Enquanto a luz do novo dia se espalhava sobre Jerusalém, Neemias e o povo estavam em plena expectativa das promessas que o Senhor havia revelado. Eles trabalhavam ao lado da muralha, mãos calejadas e corações fervorosos, sentindo a urgência do tempo. Com cada tijolo que colocavam, uma nova esperança se solidificava. Mas a sombra da traição e do medo não se dissipava. Era um clima de incerteza e determinação. No entanto, Sanbalate, urdindo seu plano maligno, observava de longe. Ele sabia que a unidade e a fé do povo de Deus eram armas mais poderosas que qualquer espada. Seu coração ardia de inveja enquanto via a perseverança e a esperança brotando como flores em um campo de desolação. Se eles não se deixam abater, eu os desconcertarei, murmurou ele para consigo mesmo, com um sorrisinho maligno. Mandou chamar Gesem e Tobias e traçou um plano astuto. Os homens de Neemias não têm consciência de que a cidade está cercada por perigo. Vamos espalhar rumores de que a vinda do rei é apenas um engano. Se eu puder plantar a discórdia entre eles, eles mesmos se destruirão. Com astúcia, Sanbalate enviou mensagens ao povo, sussurrando falsas notícias. Neemias está, na verdade, tentando tornar-se rei, ele quer o poder sobre vocês, e o rei apenas se aproveitará da situação. Um medo silencioso começou a pairar sobre as cabeças de muitos trabalhadores, e murmúrios cortaram o ar como a brisa do entardecer. Neemias, atento aos movimentos dos inimigos, percebeu a crescente inquietação entre o povo. Ele subiu ao ponto mais alto da muralha e, com voz firme, disse: Por que temer o homem, que é como a erva do campo? Vamos relembrar uns aos outros que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra instituições e potestades. Pois o Senhor, que nos prometeu, é fiel. Temos de permanecer firmes e lembrarmos da sua palavra que nos sustenta. Cada palavra que proferiu foi recebida como bálsamo. Nele havia autenticidade e um invencível espírito de coragem. Ele contou as histórias de antigos heróis da fé que enfrentaram adversidades, através da habilidade divina, venceram. A chama da esperança reacendeu nos corações, e suas vozes se elevaram em oração e louvor. Entretanto, lá fora, a malignidade de Sanbalate aumentava. Ele sabia que deveria desferir um golpe rápido. Uma manhã, ele enviou um mensageiro a Neemias com um convite: vem encontrar-me em um dos vales da nossa região. Vamos tratar desse assunto como homens, longe do olhar do povo. Era um convite à traição, e Neemias sabia que não era um encontro de paz. Com discernimento, Neemias respondeu ao mensageiro: um homem como eu deve trabalhar. Eu não deixarei a obra que Deus me chamou para hesitar. Não posso me afastar do que o Senhor me mandou fazer. Ele enviou a mensagem de volta, cheio de fé, crendo que o Senhor lhe concederia sabedoria e força. À medida que as ameaças aumentavam, o povo se tornava mais firme em sua determinação de completar a obra. Todavia, um espírito de incômodo começou a se infiltrar entre eles. Alguns, ansiosos e cansados, sentiam o peso da tarefa se acumular e começaram a questionar a fidelidade de Neemias e a proteção de Deus. Neemias, percebendo a opressão, convocou-os novamente. Olhem para a muralha que estamos reconstruindo. Olhem como o Senhor já começou a mover o coração do rei. Se ele é conosco, já temos a vitória. Vamos lutar com coragem, uns em oração, outros com a espada na mão. A vitória do Senhor está mais próxima do que pensamos. As palavras de Neemias ecoavam, e o espírito de unidade renasceu. No entanto, no escuro, a traição de Sanbalate e Tobias se tornava como labaredas que ameaçam a cidade. A batalha estava apenas começando, e a resolução estava perto, mas o momento culminante que mudaria tudo estava à vista. Enquanto Jerusalém se preparava para o que estava por vir, o clamor do povo subia ao céu. E em resposta, uma nova revelação começava a despontar. O Senhor, em sua soberania, estava usando até mesmo as conspirações do inimigo para trazer um retorno magnífico a Jerusalém. Eis que os que se levantam contra nós nunca terão a palavra final, declarou Neemias, tomando posição. O plano de Deus estava prestes a ser revelado, e o esperado socorro poderia chegar mais cedo do que eles imaginavam.
Enquanto o último véu da noite se dissipava e um novo dia despontava sobre Jerusalém, a cidade pulsava com uma expectativa vibrante. Neemias sabia que o Senhor, em sua soberania, orquestrava cada momento, mesmo em meio a adversidades que pareciam insuperáveis. A promessa de assistência do rei ainda estava fresca em sua mente e coração, e ele sentia que um desfecho transformador estava se aproximando. Reunindo o povo diante das muralhas, Neemias falou: Amados irmãos, não permitamos que as vozes do medo nos calem. O Senhor é o nosso Deus, e não há força maior do que a proteção divina que temos sobre nós. Estamos em meio a uma obra que glorificará nossos antepassados e testemunhará as promessas eternas de Deus. As palavras de Neemias incitaram ânimo no espírito da multidão. Vários se uniram em oração e, como um só, clamaram pela proteção e força do Senhor. Essa unidade reanimava seus corações e alicerçava sua determinação, mas Neemias sabia que a tática da traição de Sanbalat e Tobias não estava derrotada, e um novo ataque poderia muito bem estar prestes a ser desencadeado. Naquela manhã, enquanto os trabalhadores retornavam para suas tarefas na reconstrução, uma profunda nuvem de inquietude floresceu com a notícia: mensageiros do rei haviam chegado, não apenas para confirmar a assistência prometida, mas com um aviso direto sobre os planos de Sanbalat de aniquilar a obra de Deus. O rei ouviu as ameaças do seu adversário e informaram os mensageiros: Preparem-se, pois a coroa está ao lado de vocês. Neemias, cheio de esperança, contemplava aquela declaração, mas o peso da ameaça ainda pairava sobre a cidade. Ele decidiu agir. Precisamos abrir nossos olhos para o que está acontecendo ao nosso redor. Não nos deixemos enganar, falou ele ao povo. Confiança em Deus é nossa fortaleza, mas também devemos ser astutos e vigilantes. Preparem-se não só para trabalhar, mas para lutar. O ritmo da obra se intensificou e, enquanto as pedras eram assentadas, a cidade se transformava. Mas, em meio a essa transformação, Sanbalat e Tobias se preparavam para seu último e mais astuto truque. Em segredo, eles tramaram uma conspiração que envolveria a subversão de um dos próprios trabalhadores de Neemias, um homem em quem o povo havia depositado confiança. Nesse momento crítico, um dos servos de Neemias, que tinha feito um acordo secretamente com Sanbalat, chegou com um terrível aviso disfarçado de alerta. Neemias, os inimigos estão tramando um ataque sob a luz da noite. Eles planejam emboscar todos nós. É melhor que você me siga imediatamente para um lugar seguro e longe deste povo. Neemias imediatamente sentiu o golpe da traição, mas sua confiança não se abalou. Ele foi guiado pelo discernimento e pela unção do Espírito Santo. Como um homem de Deus posso me esconder e abandonar a obra que ele me mandou fazer? O temor não vem do Senhor, declarou com firmeza. Sabendo que ele precisava expor a traição, Neemias convocou aqueles que estavam ao seu redor. Amados companheiros, começou ele, firmando seu olhar. Assim como nossas muralhas são um símbolo de fé, algo íntimo foi colocado em risco entre nós. Não podemos nos deixar levar por mentiras e intrigas. Precisamos permanecer unidos na verdade e na luta. Enquanto o povo enfrentava o dilema da traição, Sanbalat estava em pânico, sua trama havia começado a desmoronar. Em meio a seu desespero, ele enviou outra carta, exigindo que Neemias se encontrasse com ele. Venha até nós em um lugar seguro. Deixe de lado seus desejos de reconstruir e escute o apelo da razão. Novamente Neemias respondeu com sabedoria. Por que um homem de Deus se afastaria de sua missão? O Senhor que me chamou a trabalhar não me permitirá descer e enfraquecer a nossa unidade. Sua rejeição incitou o povo e, em resposta, eles se levantaram como um só corpo, reafirmando a sua determinação em agir e manter a integridade da obra. A batalha não era apenas física, mas abrangendo um campo espiritual e emocional. O povo se uniu em oração fervorosa. Naquela noite, enquanto a cidade se unia em clamor, o Senhor ouvirá seu povo, e a expectativa se elevava. Um novo plano divino estava se desenrolando naquele exato momento. Então, um sinal de esperança irrompeu na forma de um enviado real. Com um estandarte, o mensageiro trouxe uma carta diretamente do rei, trazendo confirmação de apoio militar e recursos para a proteção da cidade contra seus inimigos. Com a força de nosso rei, não temereis os ataques,
pois Jerusalém é nossa herança. O povo se encheu de alegria, e os olhos de Neemias brilharam com fé renovada. Ele sabia que cada passo dado havia sido uma prova da fidelidade de Deus, e que sua mão estava guiando cada acontecimento. Mas enquanto a luz da esperança se espalhava, as trevas ao redor ainda mostravam sinais de uma resistência final de seus oponentes. Assim, mesmo com as muralhas prestes a se erguer completamente, e a mão de Deus movendo-se visivelmente, a pergunta permanecia, ecoando no coração de cada homem e mulher: quando a verdade se erguer contra a traição, o que resultará dessa luta? O plano soberano de Deus estava prestes a se revelar, trazendo à luz mais do que simples pedras empilhadas. A batalha estava em seu clímax, e o coração do povo de Deus pulsaria forte, à espera da ação divina que mudaria para sempre o destino de Jerusalém.